Então, vamos começar hoje com a equação da reta, tá? E eu vou começar falando para vocês da condição de alinhamento de 3 pontos. Bem, quando 3 ou mais pontos estão alinhados, ou seja, quando é possível construir uma reta passando por eles, dizemos que esses pontos são colineares. Olhem aqui. Aqui eu tenho uma reta verde, certo? Que passa por 3 pontos, o ponto N, o ponto O e o ponto P. Então, esses pontos N, O e P são colineares, estão alinhados, né? Porque eu consigo construir uma única reta que passa pelos 3 pontos ao mesmo tempo. Agora, este ponto aqui que está fora da reta, ele não está alinhado com os demais pontos, né? Então, por exemplo, o ponto Q, ele não está alinhado com o ponto O e o ponto P, né? Então, esses 3 pontos aqui não são colineares. Ele também não está alinhado com o ponto N e o ponto O, né? Então, eu também poderia dizer que o ponto N, O e Q não são colineares. Ok. Então, isso significa que a partir das coordenadas de 3 pontos, eu consigo verificar se eles são colineares, ou seja, se eles estão alinhados, ou seja, se é possível construir uma reta passando por eles. Então, vamos imaginar aqui os nossos 3 pontos, tá? Não vou trabalhar com números, vou trabalhar com coordenadas aqui que serão letras, ok? E vamos pensar que esses 3 pontos estão alinhados, tá? Ok. Então, se esses pontos A, B e C são colineares, estão alinhados, né? Nós podemos utilizar aqui o teorema de Tales. O que é o teorema de Tales? O teorema de Tales, ele fala assim, ó. Feixes de retas paralelas, cortadas ou intersectadas por segmentos transversais, formam segmentos de reta proporcionalmente correspondentes, tá? Então, vamos imaginar que o segmento transversal é a nossa reta laranja e que os feixes de retas paralelas são essas aqui azuis, ó, paralelas ao eixo X, tá? E que estão sendo cortadas por esse segmento transversal que é a nossa reta R, ok? Então, eu posso montar a seguinte razão, ó, AB está para AC, né? Assim como, o que é esse AB? Vamos olhar lá no eixo X, coordenada X do ponto B, coordenada X do ponto A, né? Então, esse segmento AB, ele corresponde a essa distância aqui, ó, XB menos XA. E o segmento AC corresponderá à distância XC, XA. Então, A está para B, assim como, ó, XB menos XA está para XC menos XA, que AB está para AC, ok? Bem, da mesma maneira, eu posso estabelecer esta razão lá no eixo Y, ó. Coordenadas agora no eixo Y, AB. Tá aqui, ó. YB menos YA. E AC, YC menos YA. Então, essa aqui eu vou chamar de 1 e essa aqui eu vou chamar de 2. Vamos continuar aqui, ó. Bem, então, só voltando, né? Aqui está a minha primeira razão, aqui está a minha segunda razão, e eu posso comparar as duas, né? Então, quer dizer que essas duas aqui, elas são iguais, certo? Fazendo isso, eu tenho a igualdade entre duas razões, ou seja, uma proporção. Então, eu posso aplicar a propriedade fundamental das proporções. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, vamos fazer isso, ó. Vejam, XB menos XA, eu vou multiplicar por YC menos YA.
aqui, ó, nessa diagonal. E xc menos xa, eu vou multiplicar por yb menos ya. Então, vamos fazer isso aqui com calma, aplicando a propriedade distributiva. Ó. Primeira multiplicação, primeiro termo desse parênteses com o primeiro desse parênteses. xb, yc, tá aqui o resultado. Segunda multiplicação, esse mesmo termo vai multiplicar agora o segundo termo desse segundo parênteses. Faz a regrinha de sinal, mais com menos, menos, xb, ya, tá? Agora é o segundo termo que vai multiplicar o primeiro e depois o segundo. Menos com mais, menos, xa, yc. Agora ele vai multiplicar o segundo. Menos com menos, mais, xa, ya. Igual, mesma coisa lá para o outro lado, tá? Distributiva aqui, xcyb, mais com menos, menos, xcyA, menos com mais, menos, xayb, e menos com menos, mais, xaya, tá? Então, a única coisa que a gente vai poder simplificar aqui, observem, é esse termo xayA com esse termo xayA, né? Então, eles vão ser cancelados. E nós vamos passar tudo que tá desse lado, tudo que sobrou desse lado, para o lado de cá. E igualar a zero, tá? Então, ficamos com isso aqui. Muito bem. Então, vamos continuar aqui. Esse resultado aqui, igual a zero, o primeiro membro, ele corresponde ao determinante que está aqui, ó. Onde eu tenho a primeira coluna com as abscissas dos pontos. A segunda coluna com a ordenada dos pontos. Então, significa que se eu resolver esse determinante aqui, aplicando a regra de Sarros, né? Então, eu repito ao lado dessa matriz a primeira e a segunda coluna, ó, xa, xb, xc, ya, yb, yc. E começo resolvendo aqui da diagonal principal, ó. xa, yb, ya vezes 1 vezes xc e 1 vezes xb vezes yc. Então, esses termos aqui, eles vão conservar o sinal, tá? Observem, ó, xa, yb. Tá aqui, ó, xa, yb. Ya, xc. Ya, xc, tá aqui, ó. E xb mais yc, xb, yc, tá aqui, tá? Agora, para o outro lado, vai fazer a mesma coisa, só que vai mudar o sinal, né? Aí, soma isso aqui e vai chegar nesse primeiro membro, ok? Vai ficar igualzinho, tá? O determinante vai ser exatamente isso aqui, ó. Beleza? Então, se esse determinante ele é igual a zero, então o ponto A, B, os pontos A, B e C estão alinhados, ou seja, são colineares, tá? Como é que a gente vai fazer isso depois na prática? Vamos ver agora, ó. Vamos imaginar que eu tenho aqui os pontos A, B e C e quero saber se eles estão alinhados, sem construir o gráfico, tá? Então, se os pontos A, B e C são colineares, o determinante formado pelas suas coordenadas será igual a zero. Só que agora, pessoal, eu vou montar de uma outra maneira o determinante. Vocês observaram que eu apliquei no slide anterior a regra de Sarros, tá? Completando a última coluna com o número 1, né? Toda de número 1, e daí repetimos a primeira e a segunda coluna ao lado da matriz, do determinante, e calculamos. Bem, agora eu vou fazer de uma forma mais fácil, tá? Observem aqui. Eu vou colocar as coordenadas dos pontos na ordem correta, né? A primeira coluna vai ser para as abscissas e a segunda coluna para as ordenadas. Então, vejam, comecei pelo ponto A. Poderia começar por qualquer ponto, tá? O que você não pode fazer é trocar essa ordem aqui, ó, do x com o y. Bem, então colocamos aqui, ó, 1 e menos 2, que é o ponto A, 3 e menos 1, que é o ponto B, 7 e 1, que é o ponto C. Ao invés da gente ter mais uma coluna aqui com os números 1,
e depois aplicar a regra de Sarros, nós vamos apenas repetir o primeiro ponto, as coordenadas do primeiro ponto aqui embaixo, tá? Então, ó, abscissa na primeira coluna, ordenada na segunda coluna e repete as coordenadas do primeiro ponto que você colocou aqui, que poderia ter sido o B ou o C também, tá? E agora você vai resolver. Então, basta multiplicar, ó. 1 vezes menos 1, menos 1. 3 vezes 1, 3. 7 vezes menos 2, menos 14. Vamos multiplicar para o lado de lá também. Menos 6, menos 7 e 1. Bem, aqui do lado direito, eu tenho menos 12. Lá do lado esquerdo, e eu vou conservar o sinal, né? Lá do lado esquerdo, eu também tenho menos 12, só que aqui eu vou mudar o sinal. Então, vai ficar menos 12, menos com menos lá, mais 12, que vai dar 0. Ou seja, os pontos A, B e C estão alinhados. Equação da reta. Bem, se eu conheço um ponto e o coeficiente angular, eu consigo determinar a reta R que passa por esse ponto e tem esse coeficiente angular determinado, certo? Então, vamos ver aqui o nosso gráfico novamente. Temos aqui ponto A com as coordenadas x0 e y0. Não estou trabalhando com números porque desta maneira nós vamos encontrar uma fórmula que vai possibilitar calcular a equação, encontrar a equação da reta, sempre que a gente conhecer um ponto e o seu coeficiente angular, tá? Bem, então para obtermos a equação dessa reta R, que está aqui no nosso gráfico, nós vamos considerar um ponto P qualquer de abscissa x e ordenada y, tá? Distinto de A, vejam que o nosso A está aqui também, com x0 e y0, e esse ponto P, claro, deve pertencer também à reta R, tá? Bem, então, nós temos aqui um triângulo A, P e C, certo? E nesse triângulo, nós temos a inclinação aqui da reta dada por esse ângulo alfa, ó. Vejam, inclinação da reta com o eixo X aqui embaixo, alfa, esse alfa tem o mesmo valor que esse aqui, a mesma inclinação aqui, tá? Só puxei o desenhinho. Bem, então a gente pode calcular a tangente desse ângulo alfa fazendo cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, cateto oposto ao ângulo é este e cateto adjacente ao ângulo é este. Tá, e o que vem a ser o cateto oposto, ó? Ele é essa distância do ponto P até o ponto C, ou do ponto C até o ponto P, tá? E o cateto adjacente é essa distância aqui de A até C. Bem, olhando lá no eixo Y, a distância dos pontos aqui C até P são dados por Y menos Y0. E olhando lá no eixo X, a distância aqui, projetando esse cateto adjacente no eixo X, nós teremos que a distância é dada por X menos X0. E a tangente de alfa já sabemos que é o nosso coeficiente angular M, tá? Então, pronto, já tá aqui a nossa fórmula, ó. Se a gente aplicar aqui, passar esse aqui que tá dividindo pro outro lado, multiplicando, né? Ou fazer uma multiplicação cruzada aqui, vamos chegar em y menos y0 igual a m vezes x menos x0. Pode usar essa aqui ou pode usar essa aqui já multiplicada, tá? Então, aplicando isso aqui, nós vamos encontrar a equação da reta. Quando? Quando a gente conhecer um ponto e o coeficiente angular dela. Bem, então, formas da equação da reta. Lembram quando a gente trabalhou com função do primeiro grau? E nós tínhamos essa forma aqui, né? Só que o y daí era o f de x, ax mais b, onde o a era o coeficiente angular, né? Que indicava para nós a declividade da reta, inclinação da reta com eixo x, o b, o coeficiente linear, onde a reta intersecta o eixo y. Bem, essa forma agora, ela vai aparecer assim, ó.
y igual a mx mais n. Então, é o m que nós vamos chamar de coeficiente angular e o n de coeficiente linear. Essa é a forma reduzida da equação da reta, tá? Próxima. Essa aqui, nessa forma, ax mais by mais c igual a zero, vai ser a nossa equação geral da reta, onde a, b e c são constantes e b e c não são simultaneamente nulos, tá? Ao mesmo tempo, eles não vão poder valer zero. E tem mais uma equação da reta muito útil, que é essa aqui, ó. X sobre A mais Y sobre B igual a 1. Essa aqui, ela vai mostrar para nós aonde a reta corta o eixo X, tá? Que é em A. Então, se aqui for 2, significa que a reta estará cortando o eixo X aqui em 2 e 0. E ela vai mostrar também onde a reta corta o eixo Y. Então, vamos supor que aqui seja 4. É o nosso coeficiente linear, tá? Exatamente o ponto onde a reta está cortando o eixo Y, ok? E ela se chama equação segmentária da reta. Então, são essas três. A equação geral, a forma reduzida e a equação segmentária. Bem, vou fazer alguns exemplos agora. Encontre a equação da reta que passa pelo ponto A, 4 e menos 3, e tem coeficiente angular menos 2. Então, eu conheço um ponto e foi dado o coeficiente angular da reta. Vamos aplicar direto aqui aquela fórmula que nós encontramos anteriormente. Então, ó, y menos o y do ponto, que é menos 3, cuidado aqui com a regra de sinal, tá? Menos 3, igual coeficiente angular, que é menos 2, multiplicando x menos o x do ponto, que é 4. Então, resolvendo aqui pela propriedade distributiva, né, e retirando aqui do parênteses, vocês vão chegar em y mais 3 igual a menos 2x mais 8. Isolando o y, nós teremos o menos 2x mais 5, tá? Essa equação reduzida da reta, quando o exercício não solicitar, você pode dar como resposta qualquer, a geral, a reduzida, a segmentária, mas eu vou trabalhar com a reduzida, porque ela já informa pra gente, na própria equação, qual é o coeficiente angular, ó, menos 2, e ela também informa o coeficiente linear, que é o ponto onde a reta está intersectando o eixo Y. Número 2. Escreva a equação da reta apresentada no gráfico abaixo. Então, agora a gente tem o gráfico de uma reta, onde foi dado um ponto de coordenadas 2 e 2, porém, não foi dado o coeficiente angular, mas foi dado o ângulo de inclinação da reta com o eixo X, ó, 135 graus. Então, vamos lembrar, o coeficiente angular, ele é igual à tangente do ângulo de inclinação da reta com o eixo X, que no nosso caso, mede 135 graus. A tangente de 135 graus é menos 1. Então, agora a gente já tem o coeficiente angular, menos 1, e um ponto que eu tirei aqui do gráfico, 2 e 2, que é o ponto P. Aplicando a fórmula e fazendo as substituições, vai ficar y menos o y do ponto, que é 2, igual a menos 1 vezes x menos o x do ponto, que é 2. Resolvendo isso aqui, vocês vão chegar na equação reduzida y igual a menos x mais 4. O coeficiente angular é menos 1, ó. E essa reta intersecta o eixo y em 4. Então, esse ponto aqui no gráfico vale 4, tá? 3. Escreva a equação da reta que passa pelos pontos A e B. Bem, agora eu não tenho o coeficiente angular da reta. Eu tenho 2 pontos da reta, tá? Mas eu posso encontrar o coeficiente angular. E eu posso fazer isso de 3 maneiras diferentes. Primeira maneira de resolver. Eu posso aplicar a condição de alinhamento, tá? Então, só que quando eu aplicar a condição de alinhamento, o meu terceiro ponto,
eu vou ter que chamar aqui de ponto P, x e y, tá? Essa é a maneira mais rápida de resolver, porque você já vai ter a equação da reta. Então, você vai montar o determinante, colocando aqui, vamos lembrar, a abscissa dos pontos, né? E nessa segunda coluna, você vai colocar as ordenadas, tá? Eu comecei pelo ponto A, 5 e 2, depois eu coloquei o ponto B, menos 1 e 3, o terceiro ponto, x e y, e repeti o primeiro ponto, 5 e 2. E agora vamos começar. 5 vezes 3, 15, menos 1 vezes y, menos y, e x vezes 2, 2x. Agora para o lado de lá. 2 vezes menos 1, menos 2, x vezes 3, 3x, e 5 vezes y, 5y, tá? Então, você vai ter o seguinte, 2x menos 3x, lembrando que aqui a gente sempre troca o sinal, tá? Ou você pode fazer esse lado de cá, menos, abre parênteses, esse lado de cá. Então, eu já estou fazendo direto, ó, 2x menos 3x, ó, tá? Depois, menos y, menos o 5y, para deixar junto aqui e depois reduzir. E mais 15, menos com menos, mais 2. Reduzindo isso aqui, junta aqui, né? Vai ficar menos x, junta aqui, vai ficar menos 6y, junta aqui, vai ficar 17. Vejam, essa forma aqui é a forma da equação geral da reta, tá? Agora, se você quiser a equação reduzida, você tem que isolar o y, né? Então, jogo o menos x lá para o outro lado e o 17 também. Eu multipliquei aqui por menos 1, aí ficou positivo, negativo e positivo, e passo o y dividindo. Ó, o coeficiente angular é menos 1/6, e ela corta o eixo y em 17 sextos, ok? E essa aqui é a nossa equação reduzida, tá? Beleza? Escreva a equação da reta novamente, que passa por esses pontos, só que agora a gente vai resolver de uma outra maneira. Nós vamos calcular primeiro o coeficiente angular, fazendo coordenada y de um ponto menos a coordenada y do outro ponto, dividido pela coordenada x de um ponto menos a coordenada x do outro ponto. Então, substituindo aqui, ó, ponto B, 3 menos 2, lá em cima, e o ponto A, menos 1, menos 5, aqui embaixo. Então, o nosso M ficou menos 1/6, certinho, tá? Então, agora, com o M, nós temos que escolher um dos pontos, o A ou o B. Eu escolhi o ponto A, e com o M, menos 1/6, eu vou utilizar aquela fórmula anterior lá que nós encontramos para determinar a equação da reta, tá? Quando eu conheço um ponto e o coeficiente angular. Então, tá aqui a fórmula, é só substituir, né? Aplicando a distributiva e resolvendo, vocês vão chegar na mesma equação reduzida anterior, tá? Então, essa é a segunda maneira de resolver. Terceira maneira, você pode pensar em calcular esse coeficiente angular pelo gráfico, tá? Você constrói o gráfico, marca os pontos, ó, menos 1 e 3, só que eu troquei aqui, né? Aqui é ponto B, mas não vai fazer diferença para os nossos cálculos, tá? E aqui é o ponto A, né? 5 e 2. Bem, então, o que a gente pode observar aqui? Essa reta, ela continua, né, até fazer a inclinação lá com o eixo X. Essa reta, ela é decrescente, então a inclinação dela é negativa, tá? Mas eu posso utilizar o cálculo através da tangente, construindo um triângulo, olhem aqui, ó. Deixa eu só apagar aqui, tá? Então, aqui não vai fazer diferença para os nossos cálculos, né? Ter trocado essas coordenadas. Bem,
Então, vejam bem, eu tenho aqui, ó, a possibilidade de calcular a tangente deste ângulo aqui, ó, certo? E depois eu troco o sinal. Por que eu troco o sinal? Porque a reta, ela é decrescente. Então, olha, eu tenho tangente do ângulo alfa. Imaginar que esse aqui é o ângulo alfa. Cateto oposto sobre cateto adjacente. O cateto oposto é esse aqui roxinho, cateto adjacente é esse aqui laranja. O cateto oposto mede uma unidade, ó, de 2 até 3. E o cateto adjacente mede 6, ó. Ele tá andando aqui do menos 1 até o 5. Andou 6 unidades. Então, eu teria que a tangente de alfa é 1/6, né? E a tangente de alfa é o coeficiente angular. Bem, mas aqui a reta não é crescente para esse coeficiente angular ser positivo, né? Então, o meu coeficiente angular, ele é menos 1/6. Acrescento o sinal de menos, porque a reta é decrescente. E daí, como é que você vai encontrar o restante, né? A equação da reta. Da mesma maneira que a gente fez no slide anterior. Você vai escolher um desses dois pontos aqui, com o coeficiente angular, e vai achar a equação da reta, ok? Então, vocês têm aí 3 maneiras diferentes, tá? E podem escolher qualquer uma delas. Vocês também poderiam pegar aqui, ó, esse coeficiente angular e usar essa forma aqui, ó. Y é igual a mx mais n, ou ax mais b também, se vocês preferirem, né? Bom, o m a gente já tem, que é menos 1/6, né? E o y e o x, eles representam as coordenadas de todos os pontos que passam por essa reta. Então, eu posso substituir ou pelo ponto A ou pelo ponto B. Vamos usar aqui o ponto A, ó, 5 e 2, para achar o n. Então, o y vai valer 2, o meu m é menos 1/6, vezes 5, mais m. Então, 2 menos 5/6 mais n. N aqui, ó. Deixa eu arrumar só um pouquinho. Pronto, n. Bem, passa isso aqui para lá somando, né? Para cá, ó, 2 sobre 1 mais 5/6 é igual a n. Tiro o mínimo, vai ficar com 12 mais 5 igual a n, ó. Teu n, 17/6. Não ficou igual? Tá? Talvez dessa maneira aqui até seja mais fácil do que usar aquela fórmula quando você conhece o coeficiente em um ponto. Não sei, vocês que vão dizer. Ó, aí o y vai ficar assim. Quem é o m? Menos 1/6, a nossa equação da reta, né? Vezes x, mais 17/6 já está aqui a nossa equação reduzida da reta, certo? Então é isso, pessoal.